Fala rapaziada, tudo beleza? Galera, o mercado de criptomoedas está tendo uma queda depois de ter se mantido lateralizado por alguns dias, né? Quiçá semanas. E quando parece que vai retomar, ele acaba caindo novamente, indo contra a expectativa de vários analistas. Mas hoje vamos falar sobre um possível bug que ocorreu no CoinMarketCap, iremos falar também sobre a situação geral do mercado, vamos comentar sobre a rentabilidade da mineração que tem caído cada vez mais e vamos ver os novos lançamentos das placas de vídeo e alguns rumores bagualescos aí que estão veiculando. Então galera, nessa semana houve um bug no CoinMarketCap, inclusive eu presenciei pelo meu celular. Primeiro estava reportando uma queda de 30% aí no Bitcoin em um app que eu utilizo aí para verificar a cotação das criptomoedas. Logo após eu recebi no meu celular outro reporte que as criptomoedas estavam subindo estratosfericamente. E aí eu já fui logo correndo lá no CoinMarketCap, né, para saber se eu ia a Dubai ou não. Quando eu acessei o site, estava uma situação parecida com esta da imagem. Uma moeda Cocos BCX na primeira posição aqui no CoinMarketCap e o Bitcoin valendo exatamente 778 bilhões de dólares. Não dá nem para dimensionar a alta que seria se isso acontecesse, né? Enfim, esse bug não é isolado, tá bom? Isso aí já aconteceu diversas vezes aí no CoinMarketCap, possivelmente por conta de uma tentativa de hack aí no site da CoinMarketCap, pode ter sido um erro de script, de API e por aí vai. Caso você queira, existem alternativas aí ao CoinMarketCap para quando ele estiver bugado ou fora por qualquer motivo que seja, né? Eu utilizo o CoinGecko, que é bem parecido aí com o CoinMarketCap, só que na minha opinião ele possui menos filtros. Mas o bug que aconteceu no CoinMarketCap, a princípio já foi corrigido e ele já está sendo alvo daquela zoeira básica. Aqui no CoinMarketCap nós temos um informe de 15.772 moedas no mercado, cada vez subindo mais, né galera? Nós temos aqui ó 448 exchanges e uma capitalização total de mercado de 2,1 trilhões de dólares. Para um mercado que estava beirando aí 3 trilhões, reduziu bastante aí o market cap dele. Inclusive esta imagem que vocês estão vendo na tela é do CoinMarketCap em maio de 2018. Olhem a quantidade de moedas que tinha, galera. 1.614, a diferença, né? Mais de 10 mil tokens aí, moedas, foram emitidas de lá para cá. E olhem as 10 moedas com maior capitalização de mercado lá em 2018. Totalmente diferente das moedas que nós temos hoje. Mas dando continuidade, nós vemos aqui que a dominância do Bitcoin está em 40,4%. Alguns profetas aí, né, falam que quando o Bitcoin está com a dominância próximo ou abaixo de 40%, ele manda logo um Kaioken e começa a reagir. Isso por conta de alguns movimentos passados do Bitcoin. Mas nada é via de regra, né, ou receita de bolo. Inclusive o pessoal está alertando aí uma possível tendência de baixa. Falando em tendência de baixa, existem alguns possíveis motivos aí, né, deste mercado estar nessa tendência, como por exemplo, o pessoal que está realizando lucro de fim de ano, o Banco Central dos Estados Unidos que está acelerando a retirada de estímulos à economia, mesmo que ele tenha mantido aí a taxa de juros, o vencimento previsto aí de opções, inclusive alguns analistas estão apontando o Bitcoin a 42 mil dólares por conta disso, as proibições de alguns países e governos para com as criptomoedas, as regulamentações que estão chegando, né? Inclusive no Brasil, alguns dias atrás, aprovou aí o primeiro projeto-lei acerca das criptomoedas. E alguns já estão comentando o temido inverno cripto e dolarizando aí parte do capital. Temos até analistas aí prevendo crise mundial. É quase uma teoria da conspiração. Eu lembro, galera, alguns anos atrás aí quando a China estava bem atuante ainda no mercado, normalmente em meados de dezembro a fevereiro do ano seguinte, o mercado ele sempre tinha aquela tendência de queda, né? Na época o pessoal culpava bastante o calendário chinês, porque tem algumas festividades aí nesta época do ano. Mas vamos dar continuidade aqui. Nós temos o Bitcoin próximo aos 46 mil dólares. Ressalto que tem alguns analistas aí estimando o Bitcoin a 42 mil dólares aí como próximo suporte. O Ethereum fazia tempo que não víamos ele abaixo de 4 mil dólares, né? O que impactou diretamente a rentabilidade da mineração, que nós falaremos mais para frente. E no geral, se formos ver, a maioria das criptomoedas está caindo aí, né? Neste exato momento, nos últimos 7 dias a 30 dias. Logicamente que nada tira o fato da valorização anual que tivemos. Se olharmos para todas as moedas hoje do criptomercado
ao ano, a rentabilidade delas ao ano, a maioria delas está subindo. Vamos dar uma olhada, por exemplo, aqui, ó, a Terra Luna, quase 10.000%, pega a Dogecoin, quase 3.000%, a Polygon, quase 12.000%, a Sandbox, 13.000%. Inclusive, eu tenho um camarada aí que fez mais de $15.000 nessa Sandbox, né? E ele investiu muito pouco lá no início, né? E ele também utiliza a plataforma da Sandbox. Eu acho que uma das moedas que mais subiu foi a Gala, né? Olha aqui a Gala. 43.000%, galera. É uma valorização absurda mesmo, né? Quem comprou lá no início se deu muito bem. Mas é aquela coisa, né, pessoal? O mercado pode continuar caindo ou ele pode retomar uma subida. Tudo dependerá do cenário geral. Logo, é sempre importante estar diversificado e com a gestão de risco em dia. Tem muita gente perguntando sobre a queda na rentabilidade da mineração, que sua máquina antes fazia R$ 8.000 e agora faz 4, né? Como é o caso da minha, com 353.9 MHz por segundo de média nas últimas 24 horas, está fazendo aí R$ 3.983. E eu deixo uma sugestão, para você estimar o desempenho do seu maquinário na mineração, não utilize como parâmetro reais, e sim o valor minerado na moeda. Exemplo, se está minerando Ethereum, se apegue ao valor minerado em Ethereum, a quantidade de Ethereum que está minerando. Notem aqui que a minha máquina está fazendo em média de 0.1717 ETH por mês. Há 6 meses atrás, exatamente, ela estava fazendo 0.30 ETH com este mesmo hash rate. Isso quer dizer que eu estou fazendo 0.3 ETH menos do que eu fazia antes. Mas, como sempre, existem alguns fatores associados a esta queda na rentabilidade, como, por exemplo, o aumento da dificuldade da rede. Temos mais mineradores entrando na rede do que saindo. Com isso, são mais pessoas competindo a recompensa da mineração. Temos aí a redução da recompensa do bloco minerado. Antes da atualização da rede do Ethereum, que aconteceu em agosto, a London, nós tínhamos blocos com recompensas aí que vinham com 4, 6, 7 ETH de recompensa e às vezes muito mais. Após a atualização com a queima de ETH que está acontecendo, hoje nós temos blocos aí que tem recompensa de 2 a 3 ETH. Às vezes que acaba passando um bloco com uma rentabilidade maior. Inclusive isso aconteceu alguns dias atrás. Nós tivemos blocos mais cheios e deu um leve pump na rentabilidade da mineração, mas foi apenas momentâneo. Outro fator seria a oscilação do preço da moeda. Se olharmos o preço do Ethereum em dólares, ele tem caído significativamente aí nos últimos dias. Isso impacta diretamente a rentabilidade da mineração, principalmente para quem realiza essa conversão, né? E na minha opinião, mesmo com todos esses fatores, a rentabilidade ainda está muito interessante, principalmente para nós que convertemos em reais, uma vez que o dólar está hoje aí 5,70. E para quem realiza a conversão do Ethereum para Bitcoin, saiba que o Ethereum está valorizando em relação ao Bitcoin no último ano, ou seja, está valendo mais partes de Bitcoin. Ainda na conversão para reais, que normalmente é realizada por quem saca de forma mais recorrente, né, para pagar boletos, cheques, parcela de cartão, energia elétrica e afins, para essas pessoas, inclusive, eu deixo um conselho. Tente verificar um bom dia para vender as suas criptomoedas, em que o dólar esteja mais alto e que a cotação da moeda esteja aceitável, né? E como sempre, é bom deixar pelo menos uma partezinha ali para aplicar em algo que lhe agrade do mercado, seja em blockchain games, trade, investir em pequenos projetos e por aí vai. Galera, e para quem minera pela Flexpool, ela sofreu vários ataques DDoS aí há alguns dias atrás nos servidores de Hong Kong. Ela sofreu bastante instabilidade também no servidor da IUSA. E é até interessante comentar sobre isso, porque dia e noite as pools e as exchanges estão sob constantes tentativas de ataques, né? Por isso que o pessoal comenta que não é muito interessante ficar acumulando saldo minerado em pool. Eu já fiz isso para tentar poupar as taxas da rede no Ethereum. Contudo, hoje, usando a rede Polygon, eu não vejo necessidade mais. Então, sempre que puder, você acaba sacando. Um outro questionamento recorrente da galera é se vale a pena migrar da mineração do Ethereum para minerar outra criptomoeda. Galera, isso vai muito do seu objetivo e do maquinário que você tem. Se você tem placas apenas de 4 GB, você não consegue minerar Ethereum mais. Então você vai ter que acabar minerando outra moeda ou outro algoritmo. Mas fato é que nós temos placas de vídeo hoje que por vezes estão rendendo mais em outras moedas do que no Ethereum. Mas isso acaba dependendo muito do momento e da cotação da moeda que você está minerando. Para estimar este rendimento,
podemos utilizar a calculadora como a Watomine, que é uma das mais conhecidas, né? Nós temos aqui o 2 CryptoCalc, temos também aqui, ó, o MinerStat. O pessoal não é muito aí da calculadora do MinerStat, porque dizem que ela é meio bugada, né? Nós temos aqui o CryptoCompare, temos Nice Hash Calculator, nós temos diversas calculadoras aí que podemos estar estimando o rendimento do nosso maquinário na mineração. Qual é a vantagem de utilizar outras calculadoras? Na minha opinião, é porque o Watomine, ele não tem todas as moedas do mercado. Às vezes tu vai na calculadora lá do MinerStat, aparece uma moeda que não tem aqui, por exemplo, no Watomine. Mas enfim, galera, como que eu estou minerando hoje? Eu minero Ethereum, apesar de às vezes as minhas placas da Nvidia estar se sobressaindo mais em outras moedas, o Ethereum hoje é a moeda mais sólida que nós temos no mercado e ela proporciona uma maior estabilidade no rendimento da mineração, principalmente para quem depende do valor minerado para pagar contas e etc. É uma moeda que tem em qualquer corretora e tem liquidez, então facilmente nós conseguimos converter o Ethereum para outra criptomoeda ou para moeda fiat, como real, dólar, euro e por aí vai. E para quem está pensando nas altas taxas aí para transitar valores na rede do Ethereum, hoje nós podemos minerar Ethereum na rede Polygon ou minerar em Nano e Bitcoin através da 2Miners. Então, na minha opinião, o Ethereum ainda está muito vantajoso de minerar. Ah, mas eu acredito lá que a Ergo vai alavancar, que a Firo vai dominar o mundo, que a Heaven Coin é a moeda mais cotada na gringa, que a Flux tem um bom projeto. Galera, eu também acredito em tudo isso. Contudo, se vocês olharem na calculadora do Watomine, por exemplo, o meu maquinário estima fazer 0,0059 ETH por dia, aproximadamente 22,97 dólares. Digamos que eu acredito no projeto da Firo. Na Firo, meu maquinário estaria fazendo 3,08 Firos por dia, o que seria mais ou menos 15,64 dólares aproximadamente. Isso tudo bruto, né, galera? Sem descontar a energia elétrica. Mas diante disso, vocês concordam comigo que valeria mais a pena eu minerar Ethereum e depois trocar por Firo, né? Uma vez que ambas têm na Binance e Ethereum está rendendo mais. Eu posso até calcular para vocês verem. Se eu pegar o valor em dólares que supostamente eu estaria minerando em Ethereum, né? Estaria estimando em Ethereum 22,97 dólares e dividir pelo valor que está a Firo hoje, 5,17 dólares, daria 4,44 Firos. Ou seja, se eu minerar a Firo diretamente com este meu maquinário, eu faria 3,08 Firos por dia. E se eu minerar Ethereum e pegar o valor minerado do Ethereum e trocar por Firo, eu conseguiria pelo menos 4,44 Firos por dia. Se eu fosse considerar as taxas da rede de trade, que daria no máximo 0,2%, ainda valeria muito mais. E lembrando que eu simplesmente peguei as minhas placas de vídeo e estimei o rendimento. Porém, você poderia separar as placas, né? Placas da AMD e placas da Nvidia, alocando cada placa na moeda que está rendendo mais, visando aí otimizar a sua mineração. Mas a ideia era só vocês entenderem o conceito da coisa. E aproveitando o gancho, a Intel confirmou o lançamento das GPUs Arc para o primeiro trimestre de 2022. E se a Intel for esperta, ela fará placas que tenham um bom desempenho na mineração, já focando em outros algoritmos além do Ethash aí que nós mineramos o Ethereum. Assim ela já pode estar vendendo bem, né? Pareando até com as placas da AMD e Nvidia, tendo em vista que essas placas estão cada vez mais limitando a mineração. A Nvidia com seu LHR. A AMD, ela não diz que limitou, mas se olharmos a performance de suas placas mais antigas e das atuais, vemos que tem algo errado que não está certo. Enfim, as placas da Intel, elas possivelmente virão aí com a tecnologia Ray Tracing, né, que otimiza aí renderização, reflexos e brilhos em jogos, então a qualidade gráfica normalmente é melhor e possivelmente essa tecnologia nos próximos jogos aí das próximas gerações será muito requisitado. Basta vocês pesquisarem na internet sobre o Unreal Engine 5, cara, o gráfico é revolucionário, não adianta, né? Mas voltando aqui à notícia, essa placa possivelmente virá com apenas um conector de 8 pinos para sua alimentação, ou seja, o seu consumo será no máximo 75 watts do slot PCI Express da placa-mãe, mais 150 watts do conector externo, aí, do conector 8 pinos.
Temos o lançamento da RTX 3080 de 12 GB, 2 GB a mais do que sua antecessora, e como ela terá uma largura de banda maior e uma interface de memória maior, o pessoal está estimando que ela possa entregar um desempenho de até 20% a mais do que a RTX 3080 de 10 GB, né, a sua antecessora. Isso na mineração. Falando em 3080, o pessoal está conseguindo aumentar o hash rate desempenhado das RTX 3080 Ti, utilizando uma BIOS da EVGA. Aparentemente um aumento de até 21%, dependendo aí do modelo da placa de vídeo. Vários youtubers já trouxeram os testes, né, galera? E realmente funciona. Aqui nesta notícia eles ressaltam o Red Panda, que é um youtuber muito famoso aí na gringa. Ele conseguiu com uma RTX 3080 Ti fazer até 91 MHz por segundo. Lembrando que o Red Panda, galera, ele é famoso pelos seus overclocks um pouco mais caprichados, né? Ele acaba fazendo um overclock bastante agressivo nas placas de vídeo para elas terem uma performance maior. Contudo, nós já vimos aí diversos testes mostrando que um overclock demasiado, ao invés de ajudar na mineração, ele pode acabar prejudicando, gerando muito stall share, muito invalid share na sua placa de vídeo, tendo em vista que ela vai estar trabalhando numa frequência muito acima do normal. Enfim, galera, quem for fazer o BIOS mod, pesquise bem antes e lembre-se que é uma BIOS de outra placa de vídeo e sempre haverão riscos. E lembrai-vos também da garantia. Temos as RTX 3050 que estão para ser lançadas ainda no ano que vem. Elas poderão vir com 4 ou 8 GB de memória. Para nós mineradores é um bom diferencial, né? A quantidade de memória da placa de vídeo, tendo em vista de quem minera Ethereum precisa de pelo menos aí 5 GB de VRAM para estar minerando, né? Então precisaria de pelo menos uma 1060 de 5 GB, por exemplo. Se tiver menos, se tiver 4 GB, já não consegue minerar o Ethereum mais de forma eficiente. Então vai ter que acabar minerando outras moedas e outros algoritmos. Já na AMD, nós temos a RX 6400 e a 6500 XT, e segundo as informações do site, essas placas elas virão com 4 GB de VRAM. Então, para minerar o Ethereum, já podemos esquecer. Mas a princípio as RX 6400 elas vão competir diretamente com as RTX 3050 e a Intel Arc Basic, né, que seria a placa mais básica aí que está vindo da Intel Arc. E as RX 6500 XT, elas estão para competir com a 3050 Ti e as Intel Arc um pouco mais high-end. Mas pelo que se vê das placas mais antigas da AMD, como a 5500, a 550, 560, 460, essas placas que estão vindo novas são placas de entrada, ou seja, são placas para você rodar um game do baixo para o médio, para minerar moedas menores como Ergo, Ravencoin, BIM e por aí vai. Temos a RTX 2060 de 12 GB, inclusive eu já comentei sobre ela em vídeos anteriores. Ela não mandou muito bem na mineração, né? Mas ela está para ser lançada entre o final de 2021 e o começo de 2022. E segundo o site Tons Hardware, ela estaria fazendo 33 MHz por segundo na mineração do Ethereum, estando ela otimizada. Não sabemos ainda nos outros algoritmos, mas dependendo do preço que for praticado nessa placa de vídeo, placas como GTX 1660 Ti, 1660 Super, RTX 2060 de 6 GB ou 3060 LHR vão dar um baile nela, né? Sem falar ainda as placas da AMD. Então, na minha opinião, tudo dependerá do preço que ela vier. E para finalizar, galera, olha a doideira, RTX 4090 Ti e RX 7000, placas que ainda não foram lançadas e nem tem data de lançamento ainda. Segundo as notícias, vazaram aí o desempenho dessas placas na mineração. E essa notícia foi amplamente divulgada em várias fontes que nós conhecemos. Mas nós iremos utilizar a notícia aqui através do Adrenaline. Segundo a notícia, a Flexpool teria mostrado o desempenho das supostas RTX 4090 Ti com overclock fazendo 1.22 terahashes por segundo, sendo que a sua antecessora RTX 3090 faz em média de 110 a 120 MHz por segundo. E temos aqui um suposto vazamento da RX 7000 fazendo 657 GHz por segundo. Galera, quando eu vi o título dessa notícia, eu, né, vou lá dar uma olhada, vai que...
Mas aí eu me deparei com os parâmetros que foram utilizados para as informações e testes. E galera, esses parâmetros que foram utilizados estão extremamente equivocados. E vale ressaltar, né galera, que quem não está na área da mineração, às vezes de fato é difícil você conseguir ver, né, identificar ali a diferença de megahash para gigahash para terahash. Mas quem está introduzido no meio da mineração que acaba se acostumando com estes termos. Então, os parâmetros utilizados que realmente não são os ideais. Mas vamos entender por quê. Primeiro, porque segundo eles, as informações vêm de um software da mineração da Flexpool. Galera, a Flexpool é uma pool de mineração, logo ela não é um software de mineração. Você pode fazer download aí do minerador, T-Rex Miner, T-Red Miner, Low Miner, G-Miner, EDB Miner e linkar ele com a Flexpool para minerar. Mas a Flexpool ela não detém nenhum software de mineração, beleza? E fora que ela também não possui um informe de rendimento das placas de vídeo, tanto as novas quanto as antigas. Não é algo que possui aí o site da Flexpool. E o segundo parâmetro que foi utilizado do suposto vazamento aí do desempenho da 4090 Ti e da RX 7000 foi que o nome do worker aqui na Flexpool está com o nome dessas placas. Galera, vincular o nome do worker a um suposto vazamento de desempenho de uma placa de vídeo não é algo usual, a não ser que você esteja fazendo o teste de uma placa isolada, né? Tudo controlado. Até porque o worker name você pode colocar qualquer um. Mas vamos entender o porquê de ser impossível uma placa ter aquele desempenho. Aqui no Atomine, por exemplo, eu coloquei uma RTX 3090. Notem que no Ethash minerando Ethereum, ela faria em média de 114 MHz por segundo. Nem na casa dos GHz por segundo ela chegou. Para ter 1 GHz por segundo, precisaria de 1000 MHz por segundo, beleza? Se fôssemos levar em consideração aquele possível vazamento de desempenho da RTX 4090 Ti e ela estivesse fazendo 1.22 terahash, isso aí seria aproximadamente 1.220.000 MHz por segundo. E se eu calculei certo, 1.220.000 MHz por segundo faria em média de 20 a 21 Ethereums por dia. Só daria 80 mil dólares por dia. Imagina uma plaquinha só fazendo isso aí, né? Seria muito bom. Concluindo então, pessoal, as notícias de hoje eram essas. A ideia era trazer algo mais voltado à mineração. Peço desculpas que eu fiquei um tempinho off, né? Mas eu não estava legal para gravar, que estava com a voz de pato rouco, né? Então não estava dando muito certo aí a gravação. Mas é isso, como sempre, desejo sucesso a todos vocês e bora minerar e rentabilizar até o fim.